Programa independente, todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, estamos aqui na nossa quarta edição do E-Podcast. E hoje temos um novo apresentador. Se apresente, Kiri. E aí, galera, sou eu aqui. Hoje estamos com dois convidados super especiais, Noyete Olá. e o Marcão. E aí, caralho. E aí? Bom, o Kiri vai abrir hoje o podcast, Kiri. Galera, e aí? Como é que vocês estão aí? Vamos iniciar, né, mais um podcast. Dessa vez Não aí estou, é o que, Noete? não estou bem. Meu PC não roda Blender nem Photoshop mais. Morreu de uma hora. Seu Sim. PC é ruim? É triste, não posso desenvolver nenhum projeto mais. Sim. Desce, né? Vamos começar aí falando, né? Então, iniciar aqui falando da nossa querida resistência. O que você tem a dizer sobre isso, Noete? Pessoalmente, eu não vejo nada. Pessoalmente, a resistência pra mim, eu não vejo nada tipo de. Eu vejo um problema grande pro servidor. Visto os comentários também que o Marcos já fez ontem lá. Provavelmente que é um grupo pequeno, que eles não têm muito como fazer, atacar o servidor, etc. Visto nossos sistemas de defesa. Os players podem, com o tempo, talvez podem obter uma revisão e acabarem sendo desbanidos também. A depender de se eles se arrependerem ou não, como foi comentado também ontem com relação Uhum. E tu, Marcão, você não sabe o que é resistência, mano? Tem, ó. Não, mano, não sei direito não. Eu vi ontem isso aí. Então ok. Noyete, conta um pouco mais de como você conheceu o Marcão. eu conheci ele por volta, acho que foi 2012 ou 2013, e aqui quando eu entrei pela primeira vez. Eu participei de um evento dele. Acho que era um acampamento, uma coisa assim. Era alguma coisa assim. Sim, Aí o era uma Noyete coisa assim, mas ficava dando TPC pra mim, toda hora assim, caralho, mano. Você gostava nem usava, a altura ele usava o Nick Mules, não era nem Brativ. Nossa, verdade, nem lembrava disso. Só lembrava do... Como que era? Earo 16. Esse começou com um monte de PCP, era 16 e você usou a Black TV. Você tentou usar Nico Bellic. Nossa. Noyete, o que você tem a dizer atualmente sobre a staff do EAQ? Só que você é o CEO, né? Eu sou parte do conselho administrativo. Mas tem alguma coisa a dizer No estado atual. Estado atual, não tenho muito a comentar. Eu acho que, tipo, o que no caso, a staff está realizando é satisfatória, as ações da staff estão, os membros, eles estão efetuando boas ações e estão administrando o server muito bem. Apesar de haver algumas faltas, como posso dizer, que pessoas que algumas estão, por exemplo, inativa. Isso visamos corrigir com o tempo. Você tem vontade de tirar alguém da staff no momento? Tipo, esse cara não entra? Não. No momento, tudo bem. Não. Tá tudo bem atualmente. E você, Marcão, você tem alguma coisa a dizer da staff do aqui? Não. Não? Tá bom. Não. Não tem nenhuma avaliação, então. Bom, então, você tem projetos futuros aí formado, tipo assim, algum projeto futuro, ou então alguma ideia, alguma coisa assim, que você pensa no futuro daqui? Dentro de aqui eu falo. Dentro do aqui. Olha, projetos futuros a gente pode dizer já foi comentado lá. Ontem mesmo já foi comentado do Eterra, que eu vou tentar assumir a direção do Eterra quando a gente finalizar o Survival. Que eu planejo tentar direcionar, etc. Temos alguns planos e eu vou dar uma. Eu não vou falar nada, muita coisa assim, porque eu não quero criar tanto hype nem falar besteira. Mas a gente está tentando visar maneiras de gerar um mapa customizado que seja mais detalhado do que em uns outros servidores. Isso seria tipo um server de nações? Sim, tipo aquele que vou até Earth MC ou Geo MC, ou até mesmo aquele que você jogou lá. Tem aquele que falhou lá, né? De Towning? Não, é um tal de Uga Craft lá que faliu já.
E quanto a modpack, Noé? Você tem alguma ideia ou não? O modpack, sobre É, servidor modpack, servidor de modpack, não tem previsão, Não tem tipo, nenhuma, nem foi discutido. nem foi discutido o servidor de mods, modpack, porque, tipo, se você analisar o histórico dos modpacks dentro do Yaki, eles não dão muito certo. É, E ainda em especial, dado o tamanho atual da comunidade, que não é tão grande assim, acho que a gente não vai abrir um modpack tão cedo. Assim, Sim. sim, talvez ele podia ser um projeto a se considerar depois do Eterno, mas no momento não, porque ele é muito problemático, como dito. Porque tem muito item, né? Que Sim, sim. pode, sei lá, causar um crash ali. Tipo, ainda mais se você observar, tipo, histórico, você vê, tipo, vê a primeira vez que lançou no aqui um modpack, acho que foi com o Didur. Acho que foi com Foi- o Pixelmon, né? Não, não foi Pixelmon nem chegou a lançar. Não? Não, nem chegou a lançar, não me lembro. Foi um com. Foi Dire Wolf, acho que é o nome do Nem modpack. sei. Sim, foi, acho que Dire Wolf, ele durou por uma semana ele durou, e nesse meio tempo só jogou 10 pessoas. Isso era na época de ouro de aqui que tinha 200 players. Essa época eu nem tava. Que já não, a gente não vai fazer isso. A gente não vai lançar um modpack tão cedo. Provavelmente para depois. Provavelmente se a gente for discutir alguma coisa, é para depois do Eterno que a gente vai considerar. O que a Entendi. gente tem. Tipo, e acho que o mesmo vale pro Skyblock. Tipo, o Skyblock também, muito tempo, todas as vezes que lançou o Cara, Skyblock aqui, não deu. eu acho que Skyblock é muito. Skyblock, tá ligado? é muito tradicional, Muito sem graça também. sim. Ainda mais a da condição que lançou aquele aquele do Hypixel, que, tipo, muita gente tá ocupada, tipo, muita gente, tipo, foi para aquele do Hypixel. A gente não tem chance de bater contra ele. Eu acho que não vai, a gente não vai ter Skyblock recentemente, nem, então, assim, pouco tempo, nem modpack. Muito improvável. Entendi. E Noyete, você tem alguma relação com os banimentos de players até que com uma relevância na comunidade do aqui recentemente? O Gokten, o Nichel e o Lex, você tem alguma relação? Olha, em relação ao Gawking, tipo, eu acabei debatendo algumas vezes com ele, mas eu não influenciei tanto no banimento dele. Do Nurshon, no caso, eu fui responsável por meter warning em quase todo mundo lá. E depois quem procedeu o banimento foi o Marcos. Uhum. E do Lex? Do Lex, eu não me envolvi de maneira nenhuma no banimento do Lex. Eu tava ocupado com prova. Entendi. Segundo o Gokten, o Vitor já foi desbanido, mas o Gokten, como o te disse ontem, você pensa em desbanir ele algum dia ou não? É considerável, mas em tempos recentes não. Por enquanto, você está bem sem ele. Por enquanto acho que é melhor a gente permanecer sem eles. Entendi. Você sente alguma falta deles ou você, por enquanto, não liga? Bom. E quanto ao Survival, Noete? Como é que tá esse andamento do Survival aí? O Survival tá indo bem? Survival tá, podemos dizer que ele está indo relativamente bem, apesar do tempo tempo que tá demorando para a construção acontecer. O Mas ele Xeno tá, tipo, Escravo não trabalha, né? não é isso não, é, tipo, ele tá construindo bastante, mas tipo, ainda tem muita coisa ainda para construir, para terminar. Você já tá indo meio lento comparado a plenitude, assim, ele tá se esforçando, etc. Ele tá se esforçando, mas ainda falta muito para concluir da construção. Mas de plugin, etc, a configuração, creio eu que a gente não tá tão longe assim de concluir. Aham. E quanto ao criativo, você tem alguma ideia futura? Como é que é? Eu passei com a Edit ontem, eu passei uma lista de coisas pro Marco. A gente vai ter updates com o passar do tempo. É previsto que vai ter grandes updates daqui a pouco no criativo. Aham. Bom, Você- isso é bom, né? Isso é bom. Você acha que pode dar algum spoiler do que vem por aí? Ou você acha melhor deixar para ser uma surpresa? Uma coisa que eu posso dizer, eu acho que tipo, não tem tanta ambiguidade, uma coisa assim de chance de mudar ou não, seria plugin de Friends. Tipo, pare.
Sim, barra party, barra friends, essas coisas assim, isso aí é uma coisa viável, que tipo, a gente vai colocar, mas de resto, É tipo, a gente não interessante. tem. Tipo, de resto, a gente não pode dar tanta. Eu não vou dar nem comentar, porque, tipo, pode dar muito problema. Aham. Mas, tipo, você tem mais vontade de adicionar mais veículos, essas coisas, ou por enquanto os que já tem, eles já são bons? De veículos, a gente tem um outro plugin, que a gente até pensou em adicionar, mas não tem nada decidido até agora, que é o Vehicles Plus. Por causa que Aham. ele compartilha show, ele tem é um plugin de textura, ele faz uns veículos muito bonitos. Mas, tipo, de momento, a gente não tem plano de adicionar ele por causa ainda mais dos prefixos compartilhados. Aquilo ali. E, tipo, que a gente já tem esse plugin. Mas se calhar a gente der as coisas certas, talvez a gente possa vir a adicionar ele e desenvolver veículos customizados. Isso aí. Seriam bastante úteis, constando ainda mais as coisas de cidades, etc. Talvez disponibilizando eles para serem comprados com tokens ou algo assim. Entendi. E quanto o aqui no Hytale? Você tem alguma coisa a dizer E sobre o aqui novo no jogo? Hytale, Sim. tem nada decidido até agora. Tipo, como dito, o Marcos falou, ele está pensando em adicionar uma coisa no Hytale, foi comentado ontem, mas não tem nada decidido. Quando lançar, provavelmente, ou quando tiver perdido um site, vai decidir. Foi comentado a possibilidade de um server vanilla dentro do Hytale pra gente desenvolver depois e ir expandindo. Aham. Entendi. E, Noyete, em relação. Você jogava bastante, né, no EAC 1, Revog, certo? Sim. O que você tem a dizer sobre a antiga staff do EAC 1, em geral? SF1 É. era uma SF excelente, tanto que a gente tentou chamar várias das pessoas delas, que eles pertenciam a elas, com o objetivo de formular uma staff que se fosse construída a imagem de como era na época de ouro de aqui. Uhum. Que assim talvez evitaríamos eventos tais como o Estafeiro Bom, do Nursh ou da Lua. É. Você escolheu os staffers atuais do EAC ou foi mais o Marcos, essas coisas? Você participou? Foi consensual entre a staff. A gente foi passar, a gente fez o formulário, tipo, as pessoas que estavam no início, a gente foi convidando de acordo com o que a gente achava a competência delas. A partir dali, nos formulários foi um consensual, a gente liberou para os administradores verem, tipo, eu votava, o Marcos votava, o Cominicho votava, e acho o 12 também votava. Ele ainda, tipo, ele era ainda moderador, tipo, ele tinha uma condição lá, não lembro que ele tinha virado quase administrador, mas ele acabou negando virar administrador. Mas nessa época também ele participou da Uhum. decisão. Ô, Atualmente, quem vai participar é de alta administração, seja Pedrito e Gogeta. ô, Entendi. Noete, da onde surgiu a ideia do ERC 2? Tipo, que você tava lá um dia aleatório e pensou, por que não voltar com o ERC? Como é que foi? Foi, creio eu, foi começo de janeiro, foi em janeiro de 2012, acho que dia 3 ou dia 4 de janeiro de 2012, não, 2019, Ah, quando eu comentei com alguns amigos da possibilidade de recriar o Iaki, visto que o Revog havia falido e não tinha nenhuma probabilidade de voltar. Eu lembro que eu reuni uma call, eu conversei com o Bernard, que ele já saiu da SF, ele sumiu, a gente não tem nenhuma noção do paradeiro dele. Eu conversei com ele, conversei com o Cominife e com o Sabo. Uhum. Eu juntei todos os três, aham. a gente entrou numa call e a gente conversou lá sobre a possibilidade. Eles concordaram, tinham gostado da ideia e o Bernard criou um servidor e deu para mim como dono do Discord. Aí depois eu acabei construindo o conselho, coloquei ele como o Bernard como parte do conselho, como nicho e o Marcos que eu tinha chamado. E o Sabo também estava originalmente, só que depois ele foi tirado depois de um tempo de inatividade. Aí depois agora ele voltou como developer. Uhum. Então o Saba, ele tem mais influência do que os outros ou não? Ele é mais antigo. O Sabo? É. Não, ele é developer. A influência dele é tipo. Eu não gosto tanto de falar de influência porque tipo, cada um tem a mesma influência dada do seu cargo, mas o Sabo ele tem a influência mesma do Ziran e tem a mesma influência que os outros developers tipo Tosin. Entendi. Você,
que você pensa, Noyete, do crescimento atual do EAQ 2, desse EAQ? Eu acho que o crescimento atual está numa média boa. A gente está crescendo relativamente de maneira boa. Do lançamento original que a gente está. Do lançamento original a gente estava com 70 e caiu, e agora a gente está voltando a crescer. Uhum. Tipo, a gente está com uma média. Fala. Né, que tipo, a gente tá com uma média de player relativamente boa comparada de quando a gente lançou e também comparada com o Revog na sua fase final. A gente tá com entre 30 e 50 players estáveis. Eu queria que a gente chegasse em setembro, agosto com 70 players, uma coisa assim, eu queria estar. 75 com as atuais slots lotados, mas o crescimento atual tá bom. Né? Espero eu que até o final do ano a gente vai estar com 75, média. Ed, o que você tem a dizer sobre esse tal desse Bernard aí? Bernard. O Bernard? É. Olha, o Bernard tá em uma situação bem sumido, a gente não sabe pra onde ele foi. Mas, tipo, o que houve nesse meio pra, tipo, vou sumir aqui, tchau, vocês se viram? Eu não sei, realmente eu não sei o que aconteceu. Ele tava, acho que foi antes, eu lembro que foi antes do lançamento, que ele do nada tinha sumido, a gente ficou com o servidor parado de desenvolvimento. A gente convidou o community, ele assumiu o desenvolvimento e depois o Marcos tomou o desenvolvimento também principal. Depois de um certo tempo, que deu problema do sumiço. Com esse sumiço do Bernard, a gente até hoje não sabe. A gente acha que ele saiu por questões de problemas de escola. E queremos nós que ele não. Travou. Não, Noete morreu. não. Ok, que bom. Mas, então, o que você tem a dizer aí sobre o seu amigo? Como é que houve esse encontro que fez vocês chegarem aqui no podcast hoje? O podcast, desde que aqui tinha fechado em 2017, eu havia perdido a esperança que ele ia voltar. Achei que ele não ia encontrar o IP, achei que ia mudar o IP para Revog, etc. Eu lembro que ele não votou no Revog, eu falei, sumiu. Não entrei, né? Ele não entrou no Revog, aí depois eu ia aqui e falei, olha, acho que ele mesmo assim ele não volta. Só que alguns dias atrás, eu não sei o que aconteceu, do nada ele voltou. Uma saudade de jogar, tava procurando servidor criativo, né? Aí eu vi que o EAQ voltou, caralho, o negócio voltou faz mó tempo, eu só descobri agora. Caramba. Eu voltei e falei, puta que pariu, o cara tá vivo. Eu fui na primeira. Ele falou no meu DM, eu fui correndo pra poder ver que era. Eu fiz uns testes que eu tenho um procedimento de testes que eu faço em alguém pra ter uma noção se é a mesma pessoa ou se é alguém tentando forjar. Passou nos testes. Sim, ele passou nos testes, ó, eu falei, o Blat TV mesmo. Tá lá, ele recriou já. Pode falar? Como foi que vocês se conheceram, né, Q1? Eu já falei, a gente tinha se encontrado num evento de acampamento lá, 2012, verdade, 2013. eu tenho Alzheimer, mano, verdade, cara. Alzheimer. Mas então, é desde 2012 isso, hein? Caramba, cara. Nossa. Mas, Noyete, você tem alguma saudade do EAQ 1, dessa época de ouro, ou você prefere como tá atualmente? A situação dos players, da comunidade e tal? Tipo, eu sinto falta de como aqui era, principalmente em 2015, 2014, assim, quando estava muito grande, quando estava com perspectiva de expansão. Eu sinto falta disso aí, que a staff era muito boa, tinha a Biazinha, etc. Acho que o Marcos estava lá, ele continuou, até o momento ele também tá na staff, tinha a Biazinha, tinha o XLM, tinha o Rato Velho voltou, vocês verem ontem ele entrou na Cal. Sim. Tinha um monte de outra gente também que era muito boa. Jaime, não lembro o que. Tinha o Ocean, que ele tinha virado ajudante. A Gigia. Cauê também tinha virado. Um monte de gente era. A Steph era muito melhor a Steph era muito boa naquela época. Mas no momento também ela tá muito boa, Steph. No geral, tipo, é bem menos abusivo e aqui deste momento que era em 2014, 2015. Você, tipo, tinha que comprar VIP para poder ter, tipo, um direitinho a mais. Mas acho que no momento, pelo menos, e aqui se você for comparar os outros servidores
atuais e tá numa situação bem melhor. Por exemplo, pega o Skycrash aí, você precisa pagar dinheiro pra poder falar. Caramba, cara. Isso é Pagar verdade. dinheiro pra poder falar. No global, você precisa comprar um monte de permissão. E algumas, creio eu, que tipo, são extremamente. Ah, tipo assim, a Steph atualmente, a gente tem passado por, às vezes, algumas complicações, mas, tipo, fora isso, eu acredito que tá realmente. Acredito que, fora as desavenças, né, Noed, tá indo bem as coisas. Sim, assim, Bom, Noyete, você tem alguma coisa a dizer sobre a comunidade em geral do EQ? Tipo, atualmente, como tá os players que mais entram, assim? Tem alguma opinião pra dizer deles? tipo, os players que é a comunidade geral. Ah, uma Sim, comunidade amigável, comunidade boa. Mas eu gosto de conviver, visto que, tipo, essa é a mesma comunidade que, tipo, eu conheço desde. Ô, Morreu. Marcão, Oi. você lembra da staff antiga do EQ? Putz, não muito. Você tem saudade daquela época, dos amigos e tal? Ah, talvez, sim. Era evento do que lá que vocês conheceram, Marcão? Você Putz, eu não falou, lembro. mas Acho que chama é alguma acampamento. coisa. Acampamento. Acampamento. Aham. Ah, Eu nem lembrava desse bagulho. O cara lembrou. Antes que. ô Marcão, fala mais aí Bem, sobre você, mano. Você é tipo então, a figura desconhecida aqui do podcast. os caras lá no chat, quem que é esse malaco? Que porra é essa? Mas, tipo. Mano, sei lá, tipo, o que que você fez aí nesse tempo que você tava sumido do Revogue aí? Que você, tipo, focou em estudo? O que que você fez? Nada. Nada, caralho. Eu estudei música um pouco. Esse seria eu na vida, cara. Mas, tipo, não focou em nada, cara. Não foi Comecei pra a um estudar tutor, muito não fez só. nada. Noyete, eu tenho uma pergunta pra você. Tipo, Ah, pode falar, Marcão. acho que a única coisa que eu fiz mesmo foi, sei lá, começar a estudar música. Sei lá, só isso. Entendi. Ah, Ô, Noyete, o que você tem. Como que você. Por que você chamou o Marcos pra ser um dos administradores? O Marcos S3. Sim, o Wade. Porque pelo que eu me lembrei, pelo que eu me lembrava na época, ele era um excelente coordenador. É uma pessoa muito boa, assim. A gente teve momentos duros naquela época, porque eu era criança, eu tinha 10, 12 anos, ou seja, a gente tinha saco demais das pessoas. Mas pelo que eu lembrava, ele era um excelente coordenador, ele mandava muito bem no que fazia. E realmente tinha uma noção de como administrar o IAQ. Isso reflete realmente hoje que ele sabe muito bem, ele tá liderando muito bem aqui hoje em dia. Vocês três aí, como início, vocês um que é o líder, mais ou os três são os pais, assim? Sim, todos os três são. Então os três se veem como os três donos, né? Não tem um dono como era na época do Didur. Não tem um dono que nem na época do Didu. Isso é bom porque descentraliza e evita, por exemplo, que a gente tenha casos que nem o. Didur. Didur é a sua. Isso foi seu fanatismo por A ditadura. vida. Evita esses casos que nem, tipo, ele colocava VIP caro, colocava pouca coisa, a gente. Vício em Evita aí. O quê? vício em escola, né? Pois é. Esse Skol alcoolismo em Skol. Alcoolismo em escola. Em Dota 2 também. Dota 2 também. Ô, Noé, você não chegou a ser staff no EQ1, não, né? Eu cheguei a ser ajudante, mas durei umas. Nossa, só uma semana? Por quê, cara? Foi um dos ajudantes que durou menos porque eu tinha tipo 9 anos na época e eu tinha feito. Tá Eu não explicado. sabia administrar direito. Acho que o Block TV lembra direito. Eu lembro. Triste, cara. 9 anos? Como você foi aceito no staff com 9 anos?
Ué, eu tinha forjado minha idade como 16. Ah, não, cara, perdi, na moral. Eu tinha forjado que eu tinha 16 anos, os caras me aprovaram. Eu cheguei lá, eu lembro que eu dei mute por grife em pessoa. Uma pessoa tinha acusado que outra Muito tinha por feito. grife, cara. A pessoa tinha grifado. Como eu não podia dar ban, eu meti mute. Mute de uma semana por griefing. Caralho, cara. Mas aí E como um que outro. eles. Como que ele descobriu que você tinha 9 anos? Como assim? Eles descobriram que você Eu era acho que criança? É fácil você notar que a pessoa tem 9 anos, é só você olhar o da fala. exatamente. É. Mas eles te pressionaram ou o Gidur só te tirou? Daí só fala, tchau, deu demo. Acho que tipo. O Guidur me tirou direto ali. Passou a semana, acho que foi lá o Marcos e tirou meu Passou uma semana ajudante. de teste, é isso? Eu não passei da semana de teste, porque eu era criança demais. Caralho, Depois que os caras. eu passei no terceiro dia de staff aqui. Tchau. Aí eu lembro que deu uma outra coisa lá que. Literalmente o pessoal teve que. Eles descobriram que eu tinha 9 anos, eles subiram a idade mínima. A 16. Nossa senhora. Que não tinha idade mínima. Eles falaram: olha, esse cara aqui era criança. Ó, que um Staffer de 9 anos fez. Coloca aí, 16. Eu literalmente eu fiquei tipo com uma cara de bunda na hora. Tipo, eu tentei pelos próximos. O Tidur também, ele pedia muita informação pessoal, né? Tipo, nome, número do WhatsApp, essas coisas, né? Ele pedia muita coisa. Caramba, o cara que invadia a vida dos outros. Mas com 9 anos. Mas eu não durei uma semana. Eu lembro, eu montei um cara por Griffin, o outro eu lembro que eu dei multi permanente num cara por construção pornográfica. Permanente. O cara construiu um pinto na plot, vou montar ele permanente, tchau. Foi multi de 75 anos que eu tinha dado. O Tidur já ia ter morrido, o multi não ia ter acabado, né? Meu Deus, cara. Os caras, tipo, tinham. Aí depois eu fui, tiraram da STF, os caras mudaram a idade mínima e pelo resto dos anos eu tentei aplicar. Eu quase cheguei a ser aprovado 2 vezes. Ah, Pra outra vez eu fui aprovar, só que eu tinha xingado o VIP na época. Eu xinguei um VIP lá, os caras. você não foi aprovado porque você xingou um VIP. Eu não fui aprovado porque eu tinha xingado um VIP. Falaram que eu era. É muito cringe, mano. Mano, não pode xingar um monte de dinheiro de escola, velho. Eu tinha chegado o cara lá, eu falei porque VIP tinha de mais vantagem. Aí o cara tava sentando, eu mandei falar que VIP é merda. Nossa. O Vitor falou, beleza, Lixo! eu falei. Aí ele falou, olha, beleza, você não vai ser mais aprovado. Você vai ser excluído do formulário. Aí depois outra vez foi no Revogue que eu apliquei. Eu lembro que eu fiquei ajudando que nem um fanático o dia inteiro. E a Lua passou, falando o pessoal me lembrei, por cuia, por causa do pistache, ela tinha entrado na SF. Falaram, você era rígido demais, sendo que eu era leve com as pessoas. Eu fiquei olhando com aquela cara de bunda por 3 dias. Eu falei, olha, aquela porra da Lua passou. A Lua. A Lua. E depois vocês sabem o que deu com a Lua. O que deu com a Lua? O que deu? Nem preciso falar, vocês sabem. Ah, conta a história aí pra galera que não sabe, pô. Então a Lua ela literalmente entrou a Lua, o Luiz Guizi tava de boas, e tinha um outro cara. O Luiz Guizi era bom staffer, e a gente sabe que ele é bom staffer. Goga. Acho que ele sumiu recentemente, que ele foi pra Federal, estudando na Federal, eu acho. E o Goga era bom? O Goga? Ele tinha renunciado, nem lembro. Aí a Lua, ela lembra que ela tinha feito umas coisas lá, todo mundo tinha enchido o saco pra ela fazer. Ela literalmente fez nada e virou staffer, pelo que o pessoal tinha dito. Eu não sei exato, o pessoal falava que ela ajudava de manhã quando não tinha gente, mas eu não lembro, eu não entrava de manhã.
Sim. Todo mundo caiu no pau em cima dela. Nossa. Xingaram ela, falaram que ela não merecia Steph. Aí teve uma hora que isso tudo culminou, teve a perseguição 2. Caça as bruxas da lua, tá ligado? Aí eles tocaram lá, acho que eles jogaram um monte de bot no servidor. A minha cadeira deu problema aqui de novo. Tá pronto. Quebrou, Aí cai. deu. Não, a roda travou. Mas aí deu problema, a pessoa caiu tudo pra cima dela e teve um momento lá que teve uma cal, teve a mó briga, que o pessoal ficou se xingando. A Lua, depois de um tempo, eles tiraram ela da Steph. Por causa de tanta treta que ela tinha. Eles tiraram da Steph. Noete, o que você acha da revolução? Ixi. Revolução? O que você acha aí da revolução? Olha, eu acho que olha, minha opinião, eu acho que eu vou manter neutralidade sobre a revolução. Ah, vai, mano. Pedrito vai derrubar o cerco. Pois eu vou manter neutralidade porque é muito divergente, o assunto. Tem gente que apoia, tem gente que Odeia. tem gente que fala mal, é isso. É isso. Ah, então ok. Mas eu posso dar uma insinuação que eu conheço bem o que foram os ideais por trás, e acho que alguns deles foram Uhum. Entendi. alguma coisa a mais. Você tem mais alguma coisa a falar, Ned? Você queria deixar claro aqui pra gente, pro pessoal que tá assistindo o podcast? Sim, mano. Não tenho nada. Você, Marcão. Não. Beleza. Bom, já que a gente não tem muita coisa a falar, vamos abrir para perguntas. Mandem perguntas do meu privado. Eu vou responder pro Noyete responder. O Eox perguntou quantos anos os dois têm. 16. Ah, agora tem realmente 16, né, Noete? E o Marcão? É 16 também. Beleza. O Pixel perguntou que Puta casalzão, velho. o que você acha da e-corrida? O que você acha da e-corrida, Noyete? O monstro achava que tu tinha 16 na época que a gente se conheceu. Mas e da corrida, Noete? O que você acha? E racha aquele de veículo. Não, é corrida, mano. A galera foi lá, correu um dia, ganhou VIP. Eu fui um dos que ganhou VIP na época lá. Um evento bom. A gente tem que incentivar mais ele. O Não Vem KKK perguntou quanto abrirá o Terra e o E-Terra? Sem previsão. Terra e MC. Sem previsão absoluta. Se a gente nem tem previsão ainda de lançamento do Survival, até imagina da Terra, que nem começou o projeto direito. Pô. O Shannon perguntou o que ele acha do Cauê. O que você acha do Cauê? Nada a declarar. Nada a declarar? Não vou comentar sobre relações pessoais aqui. O Suco V perguntou se você não esqueceu que ele não esqueceu daquela noite. 3 pontos. Nossa, que delícia. Que noite. Não sei. É porque é Noyete, né? Ah, tá. Piadinha sem graça, é. O senhor T perguntou, cadê a minha árvore, Noyete? Ah, os garimpeiros da Amazônia queimou. Tem, né? Eu tenho muito. O Drunk Ivan perguntou, onde ele pode alugar sabão? Alugar o Sabão. sabão? Sabão. Sabão, velho. Saibão? Saibão, é. O Eox perguntou, vai haver sexy shop no Survival? Se você abrir e tentar fugir da regra, esconder, não revelar pra ninguém. Noete, há quanto tempo você e o Marcão estão juntos ali, mano? 7 anos. Pô, mano, 7 anos de puro amor, né, cara? Noyete, o senhor T perguntou se foi o Leonardo DiCaprio que queimou a árvore dele. Isso.
Foi os garimpeiros da Amazônia. E o Garimpeiro da Amazônia. Queriam limpar a terra pra poder abrir lá e tirar o ouro do Soviet Guy perguntou: o que você acha dos jogadores os jogos de hentai que o Nickelini joga? nada a declarar. Não recomendo jogar. Recomendo. Outra Não, a gente pessoa não tem nada a declarar que você não pode, tá ligado? Outra pessoa perguntou: pornografia no plot ainda é punível? Sim. Tá na série. Que tipo de banda pornografia na plot? O que eu acho que é permitido, talvez seria permitido é nudez artística, mas inclusive isso, pelo menos pra mim, seria permitível, porque inclusive eu gosto de desenhar, gosto de fazer modelo e trabalho às vezes com estudo de corpo. Mas Olha, se for pra ser explícito do jeito que vocês estão, André, acabei de receber uma atualização aqui, acho que não. Eu não tipo de nudez é permitido. Eu não sei como é que o pessoal ia aplicar isso de uma forma, tipo, pra ensinar, cara. Tipo, como é que você acha que isso ia funcionar? O quê? Tipo assim, você falou de aplicar isso de uma forma artística e tal, mas tipo, como é que o pessoal ia conseguir aplicar isso? Sei lá, eu já vi muita gente fazer, tipo, estátuas, essas coisas. Ah, Eu ouvi falar que fizeram, né? Tipo, inclusive você vê lá, que nem aquelas gregas, etc. Mas, tipo, isso daí acho eu que é impossível por causa da maturidade muito da comunidade. galera aqui, acho que não vai dar pra permitir. Inclusive, eu acabei de receber uma atualização aqui do Ziran e ele não vai, porque não é permitido. Ô, Net, o Godjetada perguntou de onde que veio o seu nick? Literalmente, eu era criança na época, eu gostava de dragões. Eu coloquei Night Dragon. Pensei que tinha colocado o correto. Coloquei quando eu vi Até depois de hoje, 3 assim. anos. Até hoje, assim. Eu nunca troquei de nick na minha vida. Meu Deus. Entendi. O Tei mandou outra pergunta. Pergunta pro Noyet se ele desenha hentai. Não. A Weox perguntou. Existe uma diferença bem grande se fazer um estudo de corpo e fazer um Noyet, Faz um rental aí. a Weox perguntou se vocês dois jogam LOL. Não. Não. Ele já tá indignado. O Sr. Tei perguntou se você quer fazer um estudo do corpo do Gogetata. Não. Mas se oferecerem dinheiro, uns R$200, R$500, podemos negociar. Já que eu quero comprar esse de novo pro meu computador. Outra pessoa perguntou se vai ter formulário de padre. Isso eu não. Você não pode confirmar? Isso eu não. Outra pessoa perguntou o que você acha do Vitor. Vitor Nilshow. Nada. Nada a comentar? Ok, tem mais pergunta? Alguém, galera? Mais perguntas? O Pixel perguntou, quantos centímetros vocês têm? Essa pergunta, mano, meu Deus. N centímetros. Indefinido. Pô, cara, eu também, velho. Não, tem outra pessoa perguntando se pode aquelas pixel arts de hentai na plot. Não. Se for. Pode? Eu realmente. Mas se for sem nudez, pode? Tipo, eu não sei. Aquelas coisas que você tá falando, aqueles arregão? É. Arregão? Arregou. Isso acho que é melhor perguntar pro Zira. Sim, Zira. Mande uma luz. Não joga pra mim, não joga pra mim. Me ajude, Zira, me ajude, por favor. O Liu Soviet Guy perguntou se vocês preferem ninfeta ou mais velhas. Olha o tipo de pergunta que estão mandando pra gente, viu? O Pixel perguntou se pode prostituição. Pariu. Perdi o jogo.
E o senhor T perguntou se o mapa do Lobo gostoso pode olhar arregão. Puta que pariu, vocês não param de ver essas perguntas. O Gojitatá perguntou se ele é Gok. Você é Gok? Sim, é igual. Gok. Sou o Gok. Outra pessoa perguntou quantos centímetros você tem de novo? X centímetros. Acho que é de órgão produtor masculino. Ah, é centímetros tipo, de estatura física, né, mano? Tipo assim, né? Assim, de Se é de altura, né? altura, se é de altura, é 1,77 que eu tenho. A pessoa, o cara, ele fala, é de pé, 6 centímetros de pé que ele quer comprar. O Xenon perguntou se você já soltou as tranças hoje. As tranças de ouro. Como assim? Como assim? Então. Pode bullying. Puta que pariu. É, soltar as tranças do cabelo eu soltei já que eu durmo de piranha. Dormiu de piranha. O Pixel perguntou quanto ele cobra pela foto do nariz. Quanto você cobra pela foto do nariz? 50. Tem foto. Então você tem. Foto do nariz. É. Só foto do nariz, vai pegar e pede pro Ed aí a foto do nariz. O Ziro não vai ter que responder a foto da foto do nariz. Sim, tem que pedir pro Zirão. Zira nariz. Vai ter O link Elx dele. perguntou o que vocês acham do furry do Goji. Tanto faz. Tanto faz. Nossa. O Scooby perguntou quanto é o pack do foto do pé. Foto do pé é 500. Porra! Caralho. Ô, Noete, de mim, o que você acha de mim, Noete? Pior ajudante. Mentira. Calado. Nada cimentado. Ok. Já deu dessas perguntas, né, meu Deus? Eu vou ler a última pergunta do Tei. Ele pergunta quanto ele cobra pela foto do cabelo no ventilador. No ventilador? É. Vai, R$100. O Morreu perguntou quanto você faz pela hora. A hora. A hora? A hora do desenho? A hora do desenho é assim. Hora do desenho. O Lex perguntou se você gosta do Didur. Do Didu? Caralho! Do Didivir? Nada cimentado. É do Didur. O que você acha do Didur? Nada cimentado. Nossa, não, mas tá bom. Tem mais uma pergunta, eu acho. Vamos ver aqui. Se você gosta de anão. Do quê? De anão, mano. Anão? É. E você, Marcão, você gosta de um anão? Depende, hein? Depende. Depende. E aqueles pornô de anão, mano? Não, Noyete, era meu não. Noyete, uma última pergunta aqui. A última pergunta. O que você diria se o Hazard entrasse no server e fosse no podcast? Falaria nada. Ficaria feliz de ele entrar no server ou normal? Como assim? O que você sentiria se o Didur chegasse aqui e fizesse um podcast com a gente? Nada. Não vejo problema nenhum. Não. O segundo o ETA... Faz um pinga-fogo entre o Marcos e o Didur. Segundo o Pixel, o ETA tá tentando contratar o Hazard pra vir no podcast. Pixel. Cara, eu digo boa sorte pra eles. Estão tentando contratar o 101 e o Didur. Digo boa sorte. O 101 até dá pra chamar, acho que o Pedrito, dependendo. Não, mas... o 101 tá fora de alcance já também. O 101 já tá contratado. Dependendo,
Depende muito do Pedrito, sentiu, mas o de Dura pode rolar, eu acho. Eu não vejo problema nenhum. Faz um pinga-fogo entre ele e o Marcos. O Lex Sim, mandou rinha avisar. de CEO, rinha de CEO. Rinha de si. Bom, já que não tem mais perguntas, acho que a gente pode encerrar nosso podcast por aqui. Muito obrigado a todos que participaram e os gravadores. Obrigado, Noyente. Sim. Obrigado, Marcão. Uma coisa, posso falar uma coisa? Pode. Pra quem conseguir resolver o problema meu, resolver o meu problema do Photoshop / Blender no meu computador, eu vou dar 10 caixas. 10 caixas. 10 caixas de nível 5. Pô, aí sim. Qual que é o problema? Umas 20, se bobear. E uma última pessoa aqui, Noyente, perguntou qual que é o seu sabor de sorvete preferido. Doce de leite. Doce de leite. Ah, Beleza. E o Lex falou que te ajuda com isso do seu problema. Sim, eu vou postar. O erro se chama. O erro é de, ntdll.dll. E o código do erro é. Deixa eu pegar aqui o código do erro. É 0. É 0xc 40 4002, né? 892. 374. Beleza. Bom, vamos Quem encerrar. conseguir ganha 20 caixas de Tier 5. Tier 5, ó. E o Tônico falou pra fechar que ele te ama. Bonitinho. Ah, e o Obrigado. Lex tá pedindo pra desmutar ele, que ele tem um aviso pra dar. Desmutem o Lex aí, quem pode, por favor. Não é preciso, já estou desmudo. Ah. Pode dizer tu, pode dizer tu. vai. Bom, o Lex, ele tá abrindo um stand-up e ele pediu pra todos vocês irem lá participar, assistir o stand-up dele. Entendi ainda, né, Lex? Eu já tenho. Não entendi. Entendi, mas é pra vocês irem depois assistir o podcast o Vou- stand-up vou- do Lex. Obrigado a todos que participaram do podcast. Vamos encerrar por aqui. Dá tchau, Kiri. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. A gata é linda. Tchau. Acabou.